A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Muito bem, pessoal, eu sou o pastor Valdemir e você está no podcast Manancial. Nós vamos hoje conversar sobre um assunto muito interessante, aliás, continuando um assunto sobre lei e graça. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a graça de Deus. O que é a graça, como ela opera e por que nós precisamos entender sobre a graça de Deus. Será que nós estamos compreendendo bem o que é graça? Nós vamos conversar um pouco sobre isso e daqui a pouquinho quero apresentar a vocês, daqui a pouquinho não, já quero apresentar a vocês nosso convidado de honra. Nós estamos aqui nesse momento com o pastor Giovanni. Oi, Joe, obrigado pela honraria, né, e pelo convite. É isso aí, você está convidado, enquanto tivermos podcast, você está convidado a estar conosco. Aleluia, muito obrigado. Pro resto da sua vida. Oh my gosh, estarei sempre aqui. Muito bem, eu quero deixar aqui, queridos, um texto de meditação da Palavra de Deus para você. Está lá em Romanos, no capítulo 3, versículos 21 em diante, diz assim: Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus. E é isso aí, que nós possamos viver, depender, crer na graça, de Deus, possamos experimentar essa graça continuamente, ok? É pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É isso aí, pastorzão. Vamos conversar um pouco sobre graça. O que é graça, pastor? Graça é perdão, né? Graça também é, como bem aprendemos aí no nosso último podcast, que o Senhor trouxe essa clareza maior sobre essa palavra graça, também é presente, né? Então, sim, nós somos presenteados pelo Senhor, pelo seu perdão, é o que eu entendo de graça, né? Até então eu entendo que graça é isso, é perdão, né? E apraz o Senhor, né? A dar a sua graça, o seu perdão, àqueles que também se colocam na posição de arrependimento. É isso aí, graça, todos nós somos pecadores, todos nós fomos condenados, todos nós somos merecedores do inferno, mas a graça é justamente a intervenção de Deus, para que a gente possa receber a vida eterna. Ou seja, o pecado já não mais tem domínio sobre nós, porque Deus nos deu a sua graça. E é pela graça que nós somos salvos. Obviamente, a graça só vai ter efeito na nossa vida se nós crermos na obra redentora de Jesus Cristo, na cruz, no que Jesus fez por nós. Uma vez que a gente crê, a graça opera. Portanto, a graça é fruto da fé, é resultado da fé, daquilo que Jesus realizou por nós. Pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. A Bíblia é muito clara em dizer que todo o processo salvífico veio da parte de Deus e não do homem. Não produzimos salvação. Não é o que eu faço que vai produzir salvação. Graça não é operação do homem. Não é porque o homem é bonzinho que recebe a graça de Deus. Não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer que recebo a graça de Deus. A graça foi dada a todo homem por meio da cruz de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A graça, gente, foi um presente que Deus deu a todo homem. Toda a humanidade tem a graça de Deus sobre ela. A graça não se furta a ninguém, é para todos, homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, todos têm a graça de Deus. Porém, todavia, a graça só opera mediante a fé. A fé? O problema da humanidade não é graça, falta da graça. O
problema da humanidade é a falta da fé. Não é isso, pastor João? É isso aí. Eu tenho uma pergunta também. Porque assim, nós compreendemos isso, que a graça, ela é uma ação completa de Deus sobre a vida do homem, não é isso? Então, assim, é uma ação divina, né, sobre as nossas vidas. Porém, não é todo mundo que a recebe, né? Então, assim, existe uma pequena participação do homem em alguma coisa para que ele possa receber esse presente de Deus. Não o esforço, né? Não assim que ele vá fazer alguma coisa. Mas, por exemplo, vamos lá. Porque eu acredito que, por exemplo, eu só posso perdoar uma pessoa se essa pessoa ela vem até a mim e se apresenta arrependida. Aí, se essa pessoa ela vem até a mim arrependida do que ela fez comigo, então essa pessoa ela é digna do meu perdão, de que eu a perdoo. Então, assim, mas essa pessoa ela teve que desejar, ela teve que querer isso em algum momento. Existe isso ou não? Até o arrependimento é gerado pelo Senhor. Eu acredito que a graça, ela não tem nenhuma intervenção humana. E há uma confusão, às vezes, sobre esse assunto de soteriologia na igreja. Isso. O pessoal confunde muito, né? Até que ponto entra a responsabilidade do homem versus a graça de Deus ou a vontade de Deus. Então, essa confusão, ela acaba entrando no processo de salvação. E daí a gente começa a pensar que a gente precisa fazer alguma coisa para produzir salvação. Mas não, a salvação ela veio antes de mim. Vou usar a minha própria vida. Cristo morreu na cruz antes de eu nascer. E ele morreu por mim antes de eu fazer alguma coisa, porque Deus me amou primeiro. A graça é o amor de Deus manifesto a todo homem, independente do que façamos ou deixamos de fazer. Então, na verdade, a graça já opera para a salvação para todo homem. Certo. Todo homem. Passado, o homem passado, no presente e no futuro. Pronto. Ponto. Então, Deus já providenciou a salvação para todo homem. A questão é, a fé é que depende da gente. Nós precisamos aumentar a nossa fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uma vez que a minha fé vai sendo moldada, que eu estou me disponibilizando meu coração, a minha mente para crer, né? Então aí eu assumo a responsabilidade do aumento da fé. Não sou eu quem produzo a fé, mas o crescimento dela em mim. O desenvolvimento dela depende de mim. Então, Deus vai colocar a semente da fé em mim, mas eu preciso ouvir a palavra. Uhum. Se eu não ouço a palavra, se o meu ouvido não ouça, quem tem ouvidos ouça, né? Sim. Se eu não ouço a palavra, eu não posso ter fé. Então, eu preciso entender que a fé depende da minha disposição de ouvir a palavra. Caso contrário, se a fé é uma responsabilidade somente de Deus, dele vem a fé, mas eu preciso entender que, embora venha dele, sou eu quem produz o desenvolvimento. Uhum. Caso contrário, eu não preciso ouvir a palavra, porque se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, ora, se Deus é que vai produzir em mim fé, então ele, na hora que achar necessário, ele vai produzir a palavra. É independente da minha leitura, do meu ouvir. Exato. É independente. Depende totalmente da vontade, do querer de Deus e derramar sobre mim a sua fé. A palavra vai se produzir em mim naturalmente, eu não tenho necessidade alguma de ouvir a palavra. Uhum. Então, isso vai contra as Escrituras. Só lembrando também que a palavra fé, aí na questão aí, a gente trazer o significado, né? Que a palavra emuná, né? Que é literalmente o quê? Fidelidade. E a fidelidade a alguma coisa. A fidelidade ao quê, né? Então, fé é termos fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. Como é que a gente vai ter fidelidade ao Senhor? Sendo fiéis à tua palavra, isso, né? Então, assim, nisso acrescenta a fé. Quanto mais eu sou fiel ao Senhor, mais eu conheço da sua palavra, mais fé eu vou tendo. Uhum. Perfeito. A sua colocação foi muito bem apresentada. É porque não veio de mim, veio do Senhor, veio do Espírito. Glórias. É porque, na verdade, você tem a graça de Deus, que é algo que foi Deus quem produziu, e ele envia o seu filho morre na cruz, e a graça é derramada a todo homem, todos nós
temos a graça de Deus. Então eu não preciso pedir a graça, porque a graça já foi dada. E já foi dada a todo homem, em todo lugar, em todo o tempo. Porém, a fé é o grande problema. Se eu não creio na obra da graça, a graça não vai produzir vida em mim, arrependimento em mim. Então eu preciso da fé para que a graça opere. A fé, ela vem pelo ouvir. Mas por que Deus trabalha assim? Por que a fé é diferente da graça? Porque é a fé que me dá a compreensão da minha condição. Eu preciso crer. Crer na palavra de Deus. Mas o que a palavra diz? A palavra diz que eu sou um pecador. O que a palavra me ensina? Aí entra a lei, né, de Deus. A lei vai mostrar quem eu sou. Ela vai aviltar o meu pecado. Ela vai mostrar a minha condição caída. E só depois que eu percebo quão distante eu estou das Escrituras e quão impossível é eu obedecer à lei por causa da minha condição carnal, é que eu sou levado ao arrependimento. Porque a lei, ela tem que produzir isso em mim. Eu vou olhar e falar assim, meu Deus, eu não vivo nada disso que está aqui. Eu não consigo viver isso que está aqui. Então, o problema não está na lei. O problema está em mim, na minha condição carnal, no meu pecado, na minha limitação. E aí eu preciso me arrepender. A fé, a palavra produziu fé. Ou seja, me fez enxergar quem eu sou. E aí eu me arrependo, sou colocado diante do Senhor em arrependimento. E a graça de Deus opera com perdão. Então vamos lá, então. É um conjunto aí de ações, né? De mover Exatamente. De Deus através da minha vida. E eu desejoso de que esse mover, dessa movimentação divina, ela aconteça na minha vida. Exatamente. E esse conjunto de coisas são... a graça que ela está lá disponível. A graça está aí, sempre esteve, né? Desde o Antigo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, sempre a graça, o amor de Deus, a sua graça esteve presente. Bom, agora Deus, ele vem e coloca em mim fé. Só que essa fé, ela vai abrir em mim um desejo ou uma sede maior de buscar mais, de querer mais da fé, que é da fidelidade ao Senhor. Lembrando que o que vai me fazer esse desejo é o amor, né? Por eu amar a Deus. E como é que eu vou amar a Deus? A graça que me alcançou em algum momento, ela vai fazer com que esse amor me traga desejo de conhecer, e cada vez que eu conheço mais esse Deus, eu seja mais fiel, isso acrescentando minha fé, nisso que eu vou conhecendo cada vez mais, o meu coração ou a minha alma vai conhecendo a minha condição de pecador, e nisso opera a graça, ou o perdão, graça quanto perdão, isso, né, na minha vida. Positivo. Agora, eu tenho uma pergunta. Eu sou salvo pela graça para quê? Né? O meio, eu sei, foi Jesus. Né? O meio dessa graça foi o sacrifício, a morte de Jesus. Mas para quê? Só para eu ser salvo? Né? Por quê? Porque essa graça, ela tem que ter um valor maior para mim. Para mim, é muito pouco. A graça... Qual o valor da graça? A minha salvação. Eu acho que tem mais. Porque o propósito da graça, de fato, é nos corrigir. Porque eu vou ser perdoado de algo que eu estou fazendo de errado. Então, para que eu possa pedir perdão, obviamente, a lógica é eu vou pedir perdão porque eu estou arrependido da vida que eu estou vivendo errada, dissoluta. Sim. Então, eu estou arrependido e quero viver agora em conformidade com a tua lei, com a tua palavra. Uma vez que a minha vida está alinhada à palavra de Deus, isso denota que o arrependimento, a graça, ela ocupou o seu lugar na minha vida e agora eu vivo sob a palavra de Deus, sob a lei de Deus, não mais transgredindo-a, mas submetendo-a, né? E isso é, de fato, o que a Bíblia vai chamar de obras. Então, Paulo vai dizer que não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Aí sim.
Tiago também vai falar isso, né? Sim. Agora, uma coisa interessante que Paulo fala em Efésios capítulo 2, ele vai dizer assim, no versículo 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, ou seja, a salvação, ela acontece na nossa vida por causa e por meio da graça. Mas ele vai falar assim, agora a graça opera por meio da fé. Entendeu? Legal, e isto não vem de vocês. Ele não está dizendo que é a fé que vem de vocês, está falando que é a graça. A graça não vem de vocês, é dom de Deus. A graça vem por meio da fé, ela não vem por meio das obras. É isso que ele está dizendo aqui. Então, a graça vem por meio da fé, não por meio das obras, para que ninguém se glorie. Sim. Né? A graça não vem de vocês, ela vem por meio da fé, não por obras. Então a gente sabe que a graça é um dom de Deus, não foi produzido pelo homem, mas ela é realizada em nós por meio da fé e não por meio das obras. Ou seja, não adianta eu ser uma boa pessoa nessa terra. Tem gente que acha que as pessoas são salvas e elas vão para o céu, caridade, elas vão encontrar Deus porque elas estão fazendo coisas boas, porque elas não são pessoas ruins, porque, gente, tem muita gente que é muito melhor do que eu, mas não é um cidadão do reino dos céus. Por quê? Porque não creu na obra da graça. O que leva o homem para o céu não são as suas atitudes, é a fé na graça, porque é a graça que reconcilia o homem com Deus. A gente precisa acreditar que a graça foi algo que Deus promoveu para o homem. Nós temos que entender a graça, entender que ela já foi entregue a cada um de nós, mas para isso a gente precisa não só entender a graça, mas entender que por meio da fé no que a graça fez, nós somos salvos. Simples assim. Agora, se a gente não ouve falar da graça, como é que a gente vai crer? Como crerão se não há quem pregue? Então é muito importante a gente entender o que é graça, porque nisso está a nossa salvação. Acho interessante que assim, esse aprofundamento da graça, do entendimento, da compreensão do que é graça, é que traz pra gente um conhecer maior da ação de Deus sobre as nossas vidas, né? Porque senão, olha só, quantas vezes a gente fala sobre graça, seja numa pregação, seja num bate-papo, a gente fala sobre várias outras coisas, mas sobre a graça, a sua efetividade, o que é graça, como ela efetuou em mim, como ela agiu em mim, dificilmente eu acho que esse bate-papo aqui vai ser muito esclarecedor para muita gente, né? Por causa dessa questão assim, do que é graça mesmo e como é que ela age em nós. E eu acho que a fé agora vai também trazer uma luz gigante agora sobre o que é fé, como acrescentar a fé, como aumentar a fé, porque o povo, muita gente, a gente vê conversando aí, a gente ouve a galera, né? Os irmãos, as irmãs, a gente vê que o povo tem muita dúvida em relação a isso, principalmente em relação à fé. Tem gente que acha, por exemplo, que a graça veio para alguns homens. Não, ela veio para todos. Aí você vai arrumar confusão para sua cabeça. Mas olha o que diz. Mas eu acho que a gente tem que arrumar confusão para a cabeça mesmo, porque a verdade tem que ser dita. Tem que ser dito. Ó, Tito, capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas esse todos aqui é isso literal? Isso aí não é no grego? Sim. Isso aí não é questão do grego. Não é questão do grego? Não, é porque a graça foi revelada a todos os homens. Se manifestou salvadora. Então, ou seja, já tem revelação da graça para todo homem, gente. A graça não é o problema, a gente não está carente de graça, não tem ausência de graça na terra, a graça já foi dada a todo bichinho de orelha tem a graça de Deus sobre ele. O problema é se a pessoa está crendo na graça, se ela está, de fato, crendo no que a graça fez por ela, porque se ela não ouviu, como é que ela vai crer que a graça está sobre ela? Então tem graça. A questão agora não é mais a parte de Deus, que já se revelou Salvador a todo homem. O problema agora é se o homem está crendo. É por isso
que a igreja foi chamada para pregar o evangelho a toda criatura. Porque a pregação é que abre a mente para entender que a graça está sobre todos os homens. Então é por isso que é importante a gente falar da graça de Deus, pregar o evangelho de Jesus e mostrar que a graça já está sobre todo homem. Ótimo. Então, ela já se revelou salvadora a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Isso aí, pastorzão. E aí é o seguinte, agora nós temos aí agora uma junção, uma ação da fé e da graça sobre todo homem, né? E a questão do perdão? O perdão, ele entra quando? Por quê? Porque a questão é o seguinte, porque o perdão não vem de Deus. Aliás, o pedir perdão, né? O arrependimento, vamos colocar assim melhor. O arrependimento não vem de Deus, porque Deus não tem do que se arrepender, nem muito menos Jesus. Mas nós temos muito que se arrepender. E nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Isso só vem através do conhecer. Quanto mais a gente conhece a palavra, quanto mais a gente conhece a lei do Senhor, mais a lei do Senhor vai gerar em nós um arrependimento, porque a lei, ela revela a morte que está sobre mim, né? A morte por causa do pecado, a sujeira, a escravidão do pecado. Então, quanto mais eu conheço a lei, a palavra de Deus, mais eu tenho o desejo de ser transformado. Por isso, vai crescer o desejo de pedir perdão em mim, no meu coração? É isso aí. À medida em que a gente vai se arrependendo, né? Então, à medida que a gente vai conhecendo as Escrituras, a gente vai se arrependendo. Porque as Escrituras vão revelando o plano de Deus e o que Deus tem planejado para a gente. Então é por isso que é essencial a gente conhecer a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela mostra exatamente o parâmetro, o modelo do que nós deveríamos ser. As Escrituras, elas nos revelam a Deus. O coração de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus, elas não trazem uma revelação de quem Deus é. Mas o interessante é que, como nós fomos criados à imagem de Deus, quanto mais a gente vai percebendo Deus nas Escrituras, mais a gente vai se enxergando. Sim. Isso a gente vai perceber, por exemplo, na própria pessoa de Pedro. Pedro, quando ele está no barco, ele vê Jesus, né, e ele entra no barco com Jesus, ele vai perceber a imagem de Deus ali, porque Jesus é a imagem de Deus. Sim. Ele vai perceber a imagem de Deus e ele vai se contrastar. Isso para mim é fabuloso, porque eu vejo Pedro se vendo em Jesus, mas de uma forma deficiente. Ele vai falar, peraí, olha como é que eu estou longe de ser o que eu fui criado para ser. Olha quem é Jesus e olha quem sou eu. Aí ele chega para Jesus e fala, Jesus, se afasta de mim porque eu sou pecador. Isso para mim é arrependimento. Sim. Porque quando eu começo a contrastar o que Deus me criou para ser com quem realmente eu sou, isso significa que a palavra de Deus está operando na minha vida. O problema do arrependimento não está em eu reconhecer o que Jesus fez por mim. Vai além. O problema do arrependimento, da minha salvação, não está em reconhecer o que Jesus fez por mim. Está em eu reconhecer o que eu fiz contra Deus. Aí sim. Quando eu reconheço que eu tenho ferido Deus, aí isso vai me levar ao arrependimento. E eu vou então perceber o que Deus fez por mim para me reconciliar com Ele. Então, a verdade é que eu estou ferindo o coração de Deus. O problema da gente é que a gente acha que a gente é muito bonzinho. Não, mas eu nunca matei, mas eu nunca adulterei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Engraçado que a gente vê isso não só dentro da igreja, como a gente vê isso fora, né? E me assusta quando eu vejo isso dentro da igreja. Agora, quando a gente vê isso fora, tudo bem, a pessoa não tem o conhecimento, né? Por exemplo, eu estava assistindo esses programas de stand-up, e eu estava vendo lá um programa de stand-up, não vou falar os nomes aqui para não, né, dar crédito para a galera, mas eu estava vendo, e aí, no meio do stand-up, o rapaz lá, ele fala assim, ó, cara, mas eu sou um cara legal, eu nunca matei, eu nunca roubei, né? Eu bebo um pouquinho ali, fumo aqui, um pouquinho aqui e tal, mas eu não prejudico ninguém. Então eu sou um cara legal, Deus vai me salvar. Esse entendimento, para quem não tem conhecimento da lei, da palavra de Deus, a gente até compreende. Agora, para dentro da igreja, ter esse entendimento, ou a pessoa é criança ainda na fé, muito menino na fé,
Ou então a pessoa, não sei o que acontece, não tem conhecimento nenhum mesmo, é raso. Ou a pessoa realmente crê assim, né? Não, basta você pensar o seguinte, ó. Imagina que as escrituras são elas que vão dizer o que nós somos, se nós estamos bem ou não com Deus. Sim. Se a gente não tem mais as escrituras, se a gente abole a Bíblia, a gente não tem mais Bíblia, o que vai acontecer? Como alguns fazem? Eu vou precisar estabelecer um padrão de bom e ruim. Isso. Então, eu vou usar o meu critério de justiça para dizer se eu sou uma boa pessoa ou uma pessoa ruim. Então, eu vou me associar com pessoas que, de repente, pensam igual a mim. Mas eu não tenho mais algo que esteja sobre mim dizendo isso é bom, isso é ruim. Porque o meu parâmetro agora é o igual, não é o superior. Sim. Por isso nós precisamos das escrituras, porque nós precisamos de uma autoridade para dizer para a gente se isso é bom ou é ruim. Vou dar um exemplo mais ainda didático. Vamos pensar numa família. O pai e a mãe têm filhos. Os filhos são em torno de 3, 4, 5 anos de idade. Se os pais se ausentam e deixam os filhos juntos, um filho vai chegar para o outro e falar assim, vamos subir na geladeira? Aí o outro vai falar, bora, tem uma maneira. Aí o que acontece? Um vai começar a animar o outro. Na cabeça deles, eles não estão fazendo nada de errado. Sim. Eles estão apenas fazendo uma coisa que é divertida e que não tem nenhum dano com isso, não tem nenhum prejuízo, não tem, porque eles não têm a compreensão que os pais têm. E aí eles vão e sobem na geladeira, quebra a porta da geladeira, derruba as coisas, derruba a geladeira, aí eles veem o estrago que aconteceu. Só depois que eles inventaram de subir na geladeira. Por que isso aconteceu? Porque um vai procurar no outro o aval das suas ações. A humanidade, ela não é o parâmetro de justiça, porque nós somos crianças que caminhamos um do lado do outro e um pensa assim, vamos fazer assim? Vamos. E a gente vai estabelecendo a nossa justiça a partir da sociedade. O parâmetro social não é o parâmetro da justiça. A gente precisa entender que justiça não pode ser estabelecida por iguais. Justiça deve ser estabelecida por autoridades. E nós precisamos de uma autoridade, de um superior, para dizer para nós se é isso ou não. Então, uma vez que Deus é tirado da jogada, a gente não tem autoridade que diga isso, a não ser as autoridades governamentais, que são iguais. Sim. Que muitas vezes estabelecem a partir também do parâmetro social. O parâmetro social não é parâmetro de justiça. Por que eu digo isso a vocês? Porque, por exemplo, a gente tem uma sociedade como na Alemanha, em 1942, com Hitler no poder. Então, a sociedade estabeleceu que era justo matar os judeus. Mas nem todos os alemães pensavam assim. Tudo bem, mas o Estado matou. Não foi Hitler, foi o Estado. Foi o exército alemão. Não foi Hitler que botou a arma na cabeça de todo mundo e saiu atirando. Foi o exército alemão, em nome da sociedade alemã, a Alemanha. Por julgar que eles tinham um padrão, um parâmetro. Acima, um parâmetro que todos deveriam seguir. Era e os judeus não estavam dentro desse parâmetro. Eles não fizeram aquilo por maldade, entre aspas. Eles fizeram aquilo por parâmetro social. Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as sociedades, elas se opõem uma contra a outra, e porque eles entendem que eles estão certo, o outro é o opressor. Eles vão entender que um está certo e o outro está errado. Então, ou seja, a própria sociedade, por isso você tem guerra entre nações, por isso você tem atos horríveis, como aconteceu, por exemplo, com a própria Alemanha, né? Atrocidades, sim, crueldade. Isso não é só na Alemanha, isso é ao longo da história. Isso vem acontecendo até os dias de hoje. Exato. Então, nação contra nação, reino contra reino. Afeganistão, para quem é talibã, acha que a sua sociedade está ok. Eles estão trabalhando ali para o crescimento de um ato justo, de algo que é concreto, que é real, que é verdadeiro, entendeu? Mas então, para quem não é, exato, para quem não é, aquilo é uma atrocidade, é um mal. Então, o parâmetro social, ele não é o parâmetro da verdade. A gente precisa de alguém superior que estabeleça o que é verdade, o que é bom e o que é mal.
Porque nós, seres humanos, somos crianças de 3, 4 anos de idade. Então é por isso que nós precisamos da lei de Deus, do parâmetro da palavra de Deus que rege a sociedade. Sem a palavra de Deus, nós não temos um parâmetro superior para dizer o que é bom e o que é mal. Simples assim. Aí, só para complementar aqui, eu acho interessante o seguinte: uma vez que a gente tira a lei de Deus, a graça, ela afrouxa. A graça fica sem graça. Porque como a gente não tem mais parâmetro do certo e errado, porque quem faz isso é a lei de Deus. Certo. Se a gente tira a lei de Deus, a gente afrouxa a graça. Porque a graça agora ela se torna simplesmente relativista. Ela se relativiza de acordo com a minha paz. Ela está relativizada à pessoalidade. Então agora ela já não é mais algo que rege uma sociedade, ela é algo que agora rege a individualidade. Então, ou seja, se eu creio que a graça opera em mim, quem é você para me julgar? Você não pode falar absolutamente nada. Então, eu tenho uma fé que está dentro de mim. Eu ajo do jeito que eu quiser e você não pode me julgar. E nós temos hoje uma graça, o que nós temos na teologia chamada de hipergraça, isso que eu ia falar agora. Não pode haver uma condenação de ninguém. Você já está entrando, né? Agora você está entrando nessa fase aí, numa outra pontuação que a gente ia falar sobre a hiper ou super graça, né? Que é essa graça libertina. Eu tô falando, ó. O grande problema libertina, é a ausência. O pessoal vai me chamar de... E não de liberta, né? Não de liberta, não libertação, mas libertinagem, né? Porque tudo pode, tudo é possível, eu faço qualquer coisa e você não pode me trazer nenhum tipo de julgamento. Quando Paulo fala que a gente deve, né, julgar os irmãos de acordo com a palavra, de acordo com a ação de Deus, de acordo com a lei do Senhor. Bom, vamos falar então. A gente pode ou não pode julgar as pessoas? Aliás, vamos colocar melhor. Deixa eu consertar o negócio. Porque a gente não pode julgar as pessoas, porque julgar a pessoa em si é uma ação de Deus. Deus é quem faz o julgamento. Mas julgar as atitudes, o comportamento das pessoas, isso pelo Evangelho pode ser feito? Você quer completar a pergunta? Que nem os manos falam, ninguém pode julgar, só Deus. A questão é a seguinte: nós não somos juízes de ninguém, não devemos julgar ninguém, mas uma coisa nós precisamos entender, é que uma vez que eu fico dentro de um evangelho onde eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, e eu não tenho ninguém para ser um padrão sobre a minha vida, que ou seja, na minha individualidade, isso também está errado. Uhum. Nós precisamos entender que temos um padrão real de conduta que são as Escrituras Sagradas. Elas regem a nossa fé e a nossa conduta. Então, isso me faz perceber que eu sou um agente exteriorizador. Eu revelo o reino através das minhas atitudes. E aí, uma vez que eu faço isso, eu sou um agente passivo de julgamento. Naturalmente. Então, pelo fruto, inclusive, a Bíblia vai me dizer que pelo fruto eu conheço a árvore. Isso está expondo a minha vida a um julgamento. Não tem jeito, porque uma vez que eu digo, olha, eu estou me submetendo aos padrões das Escrituras Sagradas, mas uma vez que eu digo, estou me submetendo às Escrituras Sagradas, mas a minha maneira, ora, eu estou indo contra as Escrituras Sagradas. E eu estou trazendo sobre mim o julgamento dos outros. Então eu preciso entender que a minha vida ela é parâmetro para abençoar outros e não para julgar. Bom, um textozinho só para endossar isso que o senhor está falando. Tiago capítulo 4, versículo 11, versículo 12 vai dizer assim, ó: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão fala contra a lei e a julga. Quando você julgar a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, assim, nós não devemos julgar o próximo. Isso. Mas a gente é testemunha para outros. Então, a gente tem os dois lados da moeda. Nós não somos juízes de ninguém, mas nós somos testemunhas
do reino de Deus em nós para outros. Por isso, a nossa vida deve estar pautada nas Escrituras. A Bíblia vai partir do pressuposto de que uma vez que a minha vida está transformada, eu vou seguir os parâmetros bíblicos. E se cada um faz isso, nós vamos nos alinhando às Escrituras Sagradas. Uma vez que as Escrituras saem, que eu elimino as Escrituras, eu não tenho mais o parâmetro da lei sobre mim. Foi João que falou isso aí? Foi João. João que falou, então foi o que o João falou. João fala, olha, uma vez que você está julgando seu irmão, você está julgando a lei. Por quê? Porque seu irmão vive de acordo com a lei de Deus. Ele está obedecendo a lei. Agora, uma vez que eu elimino a lei, eu não tenho mais julgamento sobre mim, porque eu estou vivendo uma vida arbitrária, eu não estou me submetendo. E aí eu sou passivo de juízo, porque as pessoas vão falar, peraí, você não está vivendo de acordo com a lei, porque a lei de Deus diz isso, você não está vivendo de acordo com a lei. Agora, julgar o irmão que obedece a palavra de Deus, traz sobre si também julgamento. Agora, João capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte, João capítulo 7, versículo 24, diz, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamento justo. Ou seja, a contraproposta de não sermos juízes das pessoas, isso, né, mas julgarmos com justiça. Porque se não lembrando for assim, que a justiça não de existe Deus. sem a lei. Isso. Justiça é lei. O que aponta pra gente o que é justo, o que não é justo, o que é certo, o que não é certo é a lei. Isso. Né? É a palavra do Senhor. Então a gente tem que ir por ela. Aí, João capítulo 7, ele está falando o seguinte, ó, não julguem apenas pela aparência. Ou seja, não julguem apenas pelo que vocês veem, mas façam julgamento justo. Ou seja, porque senão vira bagunça na igreja, né? Todo mundo faz o que quer, faz qualquer coisa, e aí se a gente, um pastor, um presbítero, alguma liderança vai chegar e vai conversar com o irmão fala assim, mas você está me julgando? Você não pode me julgar. A Bíblia fala que você não pode me julgar. Aí vai ler todos esses textos aí que falam que não julgueis uns aos outros, não julgueis um papapá. Mas aí João, agora capítulo 7, vem e fala assim, ó, não julguem pela aparência, mas julguem pela justiça, né? Por serem justos. E então, isso dá pra gente um parâmetro de dizer o seguinte, olha, existe uma direção para que nós possamos viver, para que a gente possa se comportar, para que a gente possa saber falar e que a gente possa ser iguais no corpo de Cristo. Quando você sai fora dessa linha, dessa direção, aí alguém tem que chegar para você e trazer alguma espécie de julgamento sobre os seus atos, sobre o que você está fazendo, mas dentro da justiça que é a palavra do Senhor, isso. Não é isso? Alguém que fere o princípio da palavra de Deus está pecando contra Deus, e nós precisamos alertar essa pessoa. A Bíblia nos orienta, inclusive, a fazer isso. Né? Paulo, se eu não me engano, nos orienta a fazer isso. Eu só não estou lembrando do texto da passagem. E Jesus também vai falar que nós devemos fazer isso. Então nós precisamos sempre orientar o irmão, chamar o irmão e conversar com o irmão que estiver em pecado. Pecado o quê? Transgredindo a lei de Deus. Isso. Então a Bíblia nos orienta a fazer isso. Agora, no sentido de condenar a pessoa, de fazer um julgamento sobre isso, em cima de aparência, então... tem muita gente que inclusive usa, né, o versículo para dizer assim, fugir da aparência do mal, como se fosse uma condenação. Totalmente descabido a ideia fora do contexto. Do contexto, porque quando a Bíblia não está falando que você tem que julgar quem aparenta, pelo contrário, ela condena quem julga a aparência. E quando ela diz assim, fugir da aparência do mal, ela está falando para você fugir do mal, fugir das coisas que são aparentemente más, que elas trazem a aparência do mal sobre a sua vida. Mas a palavra aparência ali não significa não é de aparente, é no formato, é no molde do mal. Ou seja, essas coisas que estão moldadas ao mal, você não pode se associar a elas, você não pode praticar aquilo que está moldado ao mal. Não tem aparência de, porque quando você fala de aparência, você está dando direito a julgamento, porque pareceu para mim que isso é feio, que isso é ruim, que isso é pecado. Então, se está parecendo para mim, eu estou julgando, e estou julgando por aquilo que pareceu. Aparentemente, né? Que pareceu. Então, está errado. A Bíblia, em nenhum momento, ela dá esse endosso. Em nenhum momento. Então,
tem muita gente que está crendo nessas coisas de forma errônea. Está errado. Precisa mudar a sua mente. O padrão de julgamento são as Escrituras. Feriu as Escrituras, então aí sim deve conversar com o irmão para que eles possam se arrepender. Então não tem graça sem lei. Não tem. Porque uma vez que você tira a lei, a graça é subjetiva. Né? Ela não é algo concreto. Sim, mas ela é individualizada. Não finaliza aí não. Calma aí, vamos lá. Olha só, você falou um pouquinho aí, você deu uma entrada lá na hipergraça, certo? E aí a galera vai usar esse texto aqui, a galera da hipergraça aí, né, os pregadores, né, eles vão usar esse texto aqui de Romanos capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó, capítulo 4, versículo 4, ó, o pagamento do trabalhador não é creditado por causa da graça, mas porque ele é devido. Todavia, no caso daquele que não trabalha, mas confia naquele que transforma pessoas impiedosas em justas, sua confiança lhe é acreditada como justiça. Da mesma forma, a bênção pronunciada por Davi é sobre as pessoas às quais Deus acredita justiça, a parte das sobrevivências legalistas. Essa minha Bíblia não tá legal não, deixa eu ler a sua aí, porque essa tradução... Qual é o texto? É o capítulo 4 de Romanos, versículo 4. Diz assim, ó, benditos são os que têm transgressões perdoadas, cujos pecados são cobertos. Sim. Bendito é o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Isso. Né? É porque essa tradução aqui, Romanos a galera 4. vai... 4, versículo... Lê o versículo 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E tem um outro texto também, você colocou esse aqui, tem um outro que fala... Efésios 2. Todas as coisas me são lícitas, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Ah, sim. Mas nem todas me convêm. Então não há mais pecado, há conveniência, porque agora tudo me é lícito. A palavra agora não é mais pecado, é conveniência, né? É, conveniência. Agora os meus pecados estão apagados e agora o Senhor não me atribui culpa. Então, o crente já não peca mais. O crente pode fazer coisas que não agradam a Deus, mas pecado não. Que não é conveniente. Por quê? Porque está em Cristo? Se eu estou em Cristo, então eu não peco mais? O que eu faço não é pecado? Isso, porque uma vez, a teologia é essa. Uma vez que eu criei na obra redentora de Jesus, ele apagou todos os meus pecados, passados, presente e futuro. Então, se já está apagado, não é mais o que eu faço ou deixo de fazer. Eu estou salvo porque eu criei na obra. Mas o problema disso está num detalhe. Qual detalhe? A parte de Deus, a teologia está certíssima. O problema é a parte do homem. Porque o arrependimento é para a mudança do coração. É para transformação de mente. A palavra arrependimento, ela no grego significa metanoia. Metanoia. Mudança de mente. Se não tem mudança de comportamento, se não tem mudança de mente, não é arrependimento. E se não é arrependimento, não experimentou a graça. Ah, não, então peraí. Tem um detalhezinho aí, ó. Então, se eu estou em Cristo e não há mais condenação em mim porque eu estou em Cristo, isso quer dizer o seguinte, eu só estou em Cristo, a graça só foi operada em mim se eu mudei a minha condição pecadora. Exatamente. Se eu não mudei a minha condição pecadora, entende? Então eu não ainda não experimentei a graça. Isso. Então eu não posso chamar de conveniência. O arrependimento opera por causa da fé, que é o conhecimento das Escrituras, por isso a gente tem que pregar, que vai fazer o contraste. Uma vez eu vejo o contraste, eu vou me arrepender, vou mudar minha mente, vou mudar minhas atitudes. Aí, uma vez que isso acontece, a graça já está agindo na minha vida. Então, a igreja, eu me arrependi, a graça está agindo. Então, eu não vou continuar na vida de pecado. Com certeza não. Ainda que eu venha pecar, mas a minha mente está mudando. E se eu pecar, não é só a conveniência? Deus não já perdoou? Agora, isso é interessante, essa sua instigação, porque é o seguinte. A graça tem o propósito de me fazer cumprir a lei.
A graça, ela tem a graça função, tem esse propósito? Tem esse propósito. A graça é para as boas obras. É para que eu possa ter uma conduta condizente com as Escrituras. É isso que Tiago quer dizer? É isso que ele quer dizer. Quando ele vai falar de fé e obras? Exatamente. Bom, deixa eu ler então aqui, ó. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8 e 9, vai dizer bem assim, ó. Porque vocês foram libertos pela graça por meio da confiança ou da fé, né? E mesmo esta não é sua realização, mas um presente de Deus. Vocês não foram libertados por suas ações, portanto não tem de que se gloriar. Ou seja, eu fui liberto pelo Senhor, não fui liberto pelas minhas ações, então as minhas ações elas também não podem me condenar. Essa é uma ideia? Não, mas está errado. Mas está errado? Mas não é isso que estão falando. Porque é o seguinte, ó. Você não ajuda os caras, velho. Tiago capítulo 2, o verso 14, o Tiago vai dizer o seguinte: de que adianta, irmãos meus, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Oh my gosh. Né? Acaso a fé pode salvá-lo? O propósito da palavra é gerar arrependimento e ação condizente com arrependimento, né? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe dizer, não, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe. A prostituta não foi ela, Raabe é prostituta, né? Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. É interessante porque isso aqui vai um pouco contra uma teologia, né, a teologia luterana, que o homem é salvo pela fé, somente pela fé. Tiago vai dizer que não apenas pela fé, mas também pelas obras. Sim. Há uma contradição, porque o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que o homem é salvo pela fé. E aqui vai dizer que o homem não é salvo somente pela fé. Sim. Há uma contradição das Escrituras? Há uma contradição com o que Lutero também estava querendo dizer? Não, não há uma contradição. Então explica. Por quê? Porque a ideia de ser salvo pela fé, na cabeça de Lutero, entendo eu, não estava dentro da cabeça dele para dizer isso, mas na cabeça do apóstolo Paulo também dá para perceber, até pelo contexto que Paulo vai escrever, a fé ela está acompanhada de obras. A fé ela é o agente motor das obras. Paulo entende fé como fidelidade, como ação. Tiago vai especificar isso, ele vai falar, olha gente, não basta você ter uma fé apenas de acreditar, a fé ela precisa ter ação, precisa ter movimento, ela precisa ter atitude. Se não tem atitude, não houve arrependimento, se não houve arrependimento, não é fé. Então, olha só, agora que obras são essas que ele está dizendo? Certamente as obras que ele está apresentando aqui, se vocês observarem todo o livro de Tiago, lerem com calma, vocês vão observar que ele vai falar de boas obras sendo a lei de Deus.
Então, uma vez que a minha vida vai sendo conformada à lei de Deus, ela está agindo em boas obras. Mas eu preciso de fé, ou seja, preciso que a palavra entre na minha mente e me traga arrependimento. Aí sim, hein? Então, a hipergraça aí nessa ideia, né, nova, né? Que é um assunto, um termo que surgiu o quê? Há poucos anos, 10 anos? Porque a teologia, né? ela vai se moldando, não há nada novo, mas ela vai se moldando aos interesses do coração, muitas vezes. Isso então, é triste. O problema é quando a palavra vai se convertendo ao coração do homem e não o homem se convertendo às escrituras sagradas, né? Pastor, eu gosto muito de dizer o seguinte, porque, é claro, a gente diz e a gente entende isso, que o homem, não há participação do homem enquanto há salvação, né? Mas há participação do homem em relação a sua, como é que fala? A sua responsabilidade, né? O homem, ele tem responsabilidade na fé, ele tem responsabilidade total na graça, ele tem responsabilidade no reino, ele tem responsabilidade sobre a sua vida. Desculpa te interromper, não, mas a responsabilidade do homem com respeito à sua fé, ela é tamanha, tanto é que vai ter julgamento. Isso. Se o homem não tem responsabilidade, ele não vai participar do julgamento final, do juízo final. Porque ele é simplesmente vítima da decisão de Deus. Isso. Né? E eu acho que é interessante que o julgamento ele não vai ser só para os ímpios. Não, é para todo mundo. Para todos. Para os salvos, para os santos. Eles serão julgados. E o julgamento para os santos, para os salvos, vai implicar, inclusive, na sua condição na eternidade, né? Exato, galardão, né? O galardão. Os maiores, menores, né? Uns vão morar mais na favela ali da eternidade, mais longe, outros mais próximos. Contigo. Uns vão estar mais no centro. Bom, brincadeira, tinha essa brincadeira, mas é isso. Por que eu tô falando isso? Porque olha só, Tiago capítulo 4, ainda lendo no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim, ó: aproximam-se de Deus e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ou seja, há sim uma ação minha, uma ação nossa, para que nós possamos cada vez mais estar próximo de Deus, né? E Paulo também vai falar para a gente persistir até o fim, né? Paulo vai fazer a comparação da corrida, né? Lá, correr com os cavalos, porque nós temos que fazer, nós temos que ser ativos no reino de Deus, não é isso? Então, assim, essa questão de que Deus me salvou, já estou na graça, né? E na dispensação da graça, e um abraço já era. Isso não existe. Essa pregação, esse ensino, ele é incompleto, ele é inconclusivo, e ele pode te fazer perder a salvação. Sim, porque eu peco pela minha mente. Ninguém peca pela inocência, a gente peca por saber, por vontades, por alimentar o desejo da carne, ainda que a gente ache que aquilo não é pecado, mas a gente está alimentando a nossa carne, a ambição, o desejo. Por exemplo, às vezes a gente pode fazer uma coisa que seja legal, como comprar um carro, que não tem, a Bíblia não proíbe comprar carro, por exemplo, de você ter o seu próprio carro. Mas tem gente que peca comprando o seu carro. Por quê? Porque o problema não está no ato. O problema não está no ato em si. Muitas vezes o problema está no coração do homem, porque tem gente que está ambicionando o carro. Então aquela ambição, ela é o pecado. Então o problema não está muitas vezes no ato, está naquilo que está no seu coração, que fere as escrituras sagradas. Às vezes o ato é um ato simples, mas o coração é mau. O coração está cheio de malícia, cheio de engano, e isso afasta o homem de Deus. Então, nós precisamos entender que o que vai realmente nos dar o parâmetro da santidade que nós precisamos trilhar são as escrituras sagradas. Agora, a responsabilidade de caminhar conforme as escrituras é totalmente nossa. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer, que é seguir as escrituras. Eu tenho a responsabilidade de conhecer a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de obedecer a Deus e de me santificar. Aliás, a santificação
É uma responsabilidade humana. Isso que eu ia falar. No que você falou, eu já veio logo na mente, né? Porque aí a gente acha que santificação é uma questão que vem de Deus, nos torna santos e aurelas, asinhas e tá tudo certo. Mas não é. A santificação é uma busca, né, uma procura minha, e eu tenho que ir atrás dela, através da palavra Com e certeza. da ação do Espírito Santo. Lembrando né? que o agente santificador é Deus, por meio de Jesus. Isto. Mas a santidade eu tenho que buscar continuamente, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, pela palavra de Deus, nós somos santificados. Sim. Aleluia. Bom, acho que é isso, não, pastor? Eu acredito que é isso. Nós precisamos entender que a graça é o maior presente de Deus para nós e devemos vivê-la com toda a intensidade que ela nos proporciona através da fé, né? Que é a palavra de Deus sobre nossas vidas hoje. Isso aí, graça e lei caminham juntas, né? Obrigado você que está nos acompanhando, está assistindo aí, ó. Tá sendo soltado aí os vídeos, né? Cada semana. Ó, não fique só no receber do alimento, mas também clique aí no like, dá um like, diz que gostou aí, tá bom? Pra gente ter esse parâmetro, saber que vocês estão gostando, mas também compartilha com seus grupos de WhatsApp ou aonde você quiser compartilhar, para que essa sabedoria possa chegar aos nossos outros irmãos. Mais alguma coisa? E também comentários, você pode lançar seus comentários dando sugestão de temas. Alguns irmãos já têm feito isso e nós temos aqui no nosso radar aqui do podcast as próximas temáticas que foram sugeridas por vocês. Então continue sugerindo temas que nós possamos debater, conversar. Às vezes precisamos trazer um convidado aqui que trata do assunto, mas a gente faz isso. A intenção é que haja esclarecimento, né, sobre o tema que nós vamos debater e que você possa participar também, tá bom? Comente, dá a sua curtida, se inscreva no canal, ative o sininho também, muito importante, não é isso? E pode ser ouvido aonde? No Spotify. Estamos lá também. Estamos no Spotify. É só você procurar lá, Igreja Cristã Manancial da Vida, você vai ver lá os nossos podcasts lá, tá bom? Então, faça os seus comentários aí. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe vocês, foi muito bom estarmos juntos aqui e até a próxima, né não, pastorzão? Até a próxima, tamo junto, paz e bênção para todos. Tchau!